Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a época dos juízes, a época do povo de Israel, uma época difícil. Há 18 anos, o povo de Israel era assolado por guerras, por invasões estrangeiras, por causa dos seus pecados, porque não aceitaram o chamado do Senhor para viver conforme a vossa palavra, os vossos ensinamentos. E Deus então chama Jefté para conduzir o povo. E ele então vai enfrentar a batalha, mas contaminado ainda
pelo pensamento pagão que oferecia sacrifícios aos seus deuses, sacrifícios humanos, ele então promete ao Senhor que, se ele fosse vitorioso, a primeira pessoa que saísse da sua casa, ele ofereceria a Deus em holocausto. É desconcertante para nós esta primeira leitura, mas não foi Deus quem pediu isso a ele, mas foi ele que prometeu ao Senhor. Até que Israel caminhou para compreender que Deus não existe sacrifícios humanos, mas exige um outro tipo de sacrifício, que é a nossa fidelidade a Ele. Então, Deus respeita ainda aquela ignorância de início, e assim então Ele cumpre a palavra. Tudo isso por causa da desobediência do povo de Israel. No Evangelho de hoje, então vemos que Jesus conta uma parábola. O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento de seu filho, as bodas, o banquete. E esta festa de casamento é preparada desde lá do Antigo Testamento, onde todos estão convidados para esta festa, para aceitar o Messias, para aceitar o Salvador, o Redentor. Portanto, os primeiros convidados são aqueles do povo de Israel, os sacerdotes, os doutores da lei. Todos eles deveriam aceitar a vinda do Messias, aceitar o Cordeiro, aceitar aquele que veio desposar o seu povo, mas foi rejeitado. Um foi para o campo, outro foi para o seu trabalho, para os seus negócios, e assim cada um arrumou desculpas para não aceitar o convite do Senhor. Nos dias de hoje também não é diferente. Eu não vou à missa porque eu tenho que estudar, eu não vou à missa porque eu tenho que fazer isso, eu não vou à missa porque tenho que fazer aquilo. Não existe razão humana que possa nos afastar do encontro com Deus. Assim também como naquela época, nós também muitas vezes, por causa dos nossos negócios, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos, também damos a mesma resposta. Não aceitamos o convite do Senhor. Portanto, Deus manda convidar a todos que encontrar no meio do caminho este rei, e lá então a casa ficou cheia. Este convite é feito aos povos pagãos, a todos aqueles que querem aceitar o convite de Jesus para fazer parte do seu reino, para fazer parte da sua igreja. Mediante a fé, todos aceitam o convite. Ora, se o Evangelho de hoje diz para nós que foram convidados de última hora, como que aquele homem então foi jogado fora porque estava sem o traje de festa? Porque nós, quando mediante a fé aceitamos o convite do Senhor, temos que vestir o traje da caridade, da conversão. Se nós estamos na igreja, lotamos a igreja, é para glorificar, servir e honrar o Senhor. Mas mesmo dentro da igreja, muitos estão sem o traje de festa, sem o traje do amor, da misericórdia, da caridade. Muitas vezes fazem trabalhos lindos, belíssimos, mas falta a caridade para com o próximo, para com o seu irmão. Vive julgando o outro, vive condenando o outro, vive fazendo fofocas, vive fazendo tantas coisas que desagradam ao Senhor, vive desrespeitando os mandamentos da lei de Deus. Mas eu fiz a primeira comunhão, eu fui batizado, eu fui crismado, eu tenho todos os sacramentos direitinho, mas não veste a veste nupcial, a conversão, a mudança de vida.
Portanto, para aqueles que têm fé em Cristo Jesus, é convidado à conversão, é convidado a aderir realmente ao reino e às suas consequências, para poder entrar definitivamente no banquete celeste, na Jerusalém celeste, no reino dos céus. Por isso, então, aquele foi lançado fora, e o Evangelho conclui-se: porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Jesus veio fazer uma proposta de salvação a todos, mas Ele não nos tira a nossa liberdade. Deus propõe, não impõe. Deus convida, não obriga. Mas se aceitamos o convite do Senhor, temos então que nos comprometer com Ele, convertendo o nosso coração e praticando as boas obras, as boas ações, vestindo a veste da caridade, da santidade, para nos acharmos dignos diante do Senhor. Portanto, os poucos são escolhidos, não vai contra o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, e de evangelizar todos os povos, todas as raças, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação é destinada para todos que aceitam o convite e que verdadeiramente querem se converter. A porta do céu foi aberta para nós definitivamente quando Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Mas para passar por esta porta que é estreita, é preciso eu renunciar ao pecado e viver uma vida de graça, de comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, o Senhor Jesus também nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Nem todos os cristãos, nem todos os católicos que têm todos os sacramentos entrarão na glória do Senhor. Se não converter o seu coração, se não deixar as desculpas de lado para participar da mesa da palavra e da Eucaristia, se não deixar o pecado, o egoísmo, o individualismo de lado, tem que se comprometer sim com o reino, com Cristo nesta vida, para que um dia possa ter a alegria de participar da recompensa da glória do Senhor, destinada a todos aqueles que vestiram a veste nupcial. Então, que fica essa reflexão para nós hoje. Será que eu tenho procurado vestir a veste nupcial? Será que eu tenho procurado a cada dia aceitar o convite do Senhor, fazer parte do seu reino, da sua igreja? Tenho me comprometido com a causa do Evangelho? Ou simplesmente não me comprometo, digo que sou cristão, católico, mas tenho tantas desculpas para viver longe da palavra e da Eucaristia? Então, cada um será recompensado de acordo com a resposta que dá ao convite que o Senhor nos faz. Qual é a sua resposta? O que você tem respondido a cada dia em sua vida ao Senhor? Reflita sobre isso, porque a sua resposta é importante para saber se você está com a veste nupcial ou não, e se corre o risco de ficar fora do reino dos céus ou não. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.